Eu gostaria de agradecer as palavras generosas com que fui saudado por Sua Excelência, o presidente da mesa, desembargador Sérgio Murilo. Cumprimento também, vejo aqui na primeira fila, alguns antigos amigos e outros mais modernos, mas igualmente amigos, presidente Altino dos Santos. Gostaria de agradecer o convite que recebi por intermédio do desembargador Ney Freitas, mas da nossa presidente e vice-presidente do Tribunal, a presidente do Fórum de Sustentabilidade, desembargadora Ana Zaina. Saúdo também a longa manos do Tribunal de Contas da União aqui no Estado do Paraná, o auditor João Ricardo, que é o secretário de Controle Externo do TCU aqui no Estado do Paraná. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Para mim foi uma honra, Sérgio, a receber esse convite e sempre que posso retorno a Curitiba, retorno ao Estado do Paraná, porque tenho muito apreço por essa cidade, tenho muito apreço por esse povo que sempre me recebe de maneira tão acolhedora, sempre me recebe de maneira tão calorosa. E especialmente para mim é uma alegria vir a Curitiba para falar de um tema pelo qual eu nutro tanto carinho, pelo qual eu tenho me dedicado tanto nos últimos anos, que é o novo Código de Processo Civil. De fato, a minha formação educacional basicamente se concentrou no direito processual civil, a ponto de, quando eu fui convidado pelas lideranças do Senado Federal para compor o Tribunal de Contas da União, eu perguntava, mas olha, a minha formação é toda em direito processual civil, como é que vocês querem que eu vá para o Tribunal de Contas da União? Assim, não, o que nós esperamos de um magistrado de contas é exatamente o perfil de alguém que seja capaz de ouvir as duas partes e de distribuir justiça de maneira equitativa, de maneira temperada, e, portanto, é esse o perfil que nós esperamos dos magistrados do TCU. E, por isso, fui convidado, estou lá há um pouco mais de um ano, já com grandes desafios. Julgamos agora, recentemente, um processo muito rumoroso, as contas da Presidente da República, todos conhecem o desfecho desse julgamento, portanto, não seria exagero dizer que cheguei no olho do furacão, num momento em que o Brasil vive, eu falava isso com o secretário João, grande responsabilidade dessa crise que nós vivemos hoje, com a previsão de redução do PIB de 3,1% para 2015 e uma previsão de redução renovada em 2016 de mais 3%. A OCDE, que é a Organização dos Países Desenvolvidos, estabeleceu, desembargadora Ana Carolina Zaina, que o comércio mundial não atingirá o volume que se previu no ano passado por culpa especialmente de 3 países. A Rússia, que caiu 4%, mas caiu num cenário de guerra deflagrada contra a Ucrânia e contra, enfim, alguns estados, como o próprio Estado Islâmico. Além disso, a Rússia vem sofrendo embargo com relação à Europa e aos Estados Unidos, justamente por sua participação nessa guerra, e com tudo isso a Rússia está caindo o crescimento, o PIB, em 4%. O segundo grande fator de decréscimo no comércio mundial é justamente o Brasil, cuja economia vai encolher 3,1% esse ano. E o terceiro grande fator é a China, que havia uma previsão de crescimento de 8% e cresceu apenas 6,1% em 2015. Vejam a situação que nós estamos, em grande parte se deve a algumas políticas irresponsáveis de maquiagem fiscal, de esconder da sociedade a real condição das finanças públicas. A Lei de Responsabilidade Fiscal foi um ganho civilizatório, foi um ganho para o nosso país, porque estabeleceu regras que impedem um gestor
de explodir o caixa do Tesouro, seja nacional, seja estadual, seja municipal, para o próximo gestor. Portanto, são regras que permitem deveriam, pelo menos em tese, permitir uma transição tranquila de gestões, mas, infelizmente, nós descobrimos que nem mesmo a lei de responsabilidade fiscal era a prova de maquiagens e de burlas. Portanto, em razão dos achados que foram identificados durante a apreciação das contas presidenciais, o Tribunal de Contas da União decidiu emitir um parecer prévio, e aqui me permitam apenas um esclarecimento, porque se trata de um tema de interesse de toda a sociedade. O TCU, em 99% dos casos que chegam ao nosso conhecimento, ele é juiz. Portanto, ele julga contas e condena gestores, condena a devolução de valores, aplica sanções que vão desde uma multa pequena até inabilitação para ocupar cargo público pelo prazo máximo de 8 anos. Mas, em uma única hipótese prevista na própria Constituição, o TCU não é juiz, o TCU é perito. No julgamento das contas da Presidência da República, o TCU não julga as contas, ele apenas emite um parecer prévio que instruirá a decisão do Congresso Nacional, de modo que a nossa decisão, que não pode ser chamada decisão na acepção estrita, o nosso parecer, foi um parecer que recomenda a rejeição. Evidentemente que haverá agora um julgamento político no âmbito do Congresso Nacional e que já não nos diz respeito. Cabia ao TCU analisar as nuances técnicas, e o fizemos e emitimos o nosso parecer. Agora, cabe ao Congresso Nacional examinar as nuances políticas e certamente o fará dentro de um prazo que espera-se seja um prazo razoável. Mas esse pequeno introito eu faço apenas para mostrar, meu caro Sérgio Murilo, que, embora a minha formação seja em processo civil, já me adaptei à linguagem, já me adaptei à vida do Tribunal de Contas da União e hoje me sinto absolutamente em casa para tratar de assuntos como a Lei de Responsabilidade Fiscal, como níveis de endividamento, como contas de gestores públicos e por aí vai. Mas hoje, para minha alegria, eu fui convidado para falar não sobre lei de responsabilidade fiscal, não sobre contratos administrativos, licitações públicas, mas sobre um tema que tenho muito, mas muito mesmo carinho, que é a forma eleita pelo legislador para que fosse regrado a atuação dos mediadores e dos conciliadores no âmbito do novo Código de Processo Civil. Eu gostaria apenas antes de falar propriamente sobre o assunto, rememorá-los que o novo Código de Processo Civil, a Lei 13.105 de 2015, foi sancionada em março deste ano pela Presidência da República, entrará em vigor em março do ano que vem. Portanto, nós estamos aqui, e esse é um motivo de renovar os cumprimentos à coordenação do evento, nós estamos aqui discutindo preventivamente a uma lei que entrará em vigor apenas em março do ano que vem. Portanto, presidente Altino, é um motivo de realmente eu emitir uma saudação efusiva aqui pelo Tribunal estar capacitando profissionais, magistrados, servidores, estudantes, para operar um código que logo, logo entrará em vigor. O novo Código de Processo Civil, como eu disse, foi aprovado e sancionado em março deste ano, entrará em vigor e traz diversas novidades que vêm sendo discutidas Brasil afora, na academia, nos tribunais, nas diversas corporações que congregam operadores do direito, como advogados, membros do Ministério Público, Defensoria Pública. Agora mesmo, na segunda-feira,
eu e o ministro Fux seremos professores num curso para advogados da Caixa Econômica Federal, aproximadamente 100 advogados da Caixa Econômica Federal já estão se capacitando também para operar o novo Código de Processo Civil, mas há um verdadeiro movimento de âmbito nacional para se inteirar sobre as novidades do novo Código de Processo Civil. Eu apenas faço um pequeno retrospecto para lembrá-los que esse novo Código de Processo Civil, longe de ser uma ruptura com o modelo atual, ele representa uma evolução. Havia, quando discutíamos no âmbito da Comissão de Juristas, e eu fui com muita honra presidido pelo ministro Luiz Fux, e a relatora geral dos trabalhos da Comissão de Juristas foi uma professora paulista, mas por escolha, radicada em Curitiba, que é a professora Tereza Arruda Alvim Vamber, foi a relatora geral desse trabalho. Nós começamos a discutir o novo código em 2009, quando o então presidente do Senado, o senador José Sarney, instituiu uma comissão de juristas para discutir a elaboração de um novo código. A primeira coisa que nos ocorreu foi: será que nós devemos fazer um novo código ou será que nós deveríamos fazer uma grande reforma? Eu recordo aos senhores e às senhoras que, àquela altura, em 2009, nós vínhamos em um processo de franca reforma do CPC de 73. Desde os anos 90, houve uma decisão deliberada, não foi acidental, de se modificar o CPC por mini-reformas. Havia um verdadeiro trauma na comunidade jurídica com a forma de tramitação de um código no Congresso Nacional. O último grande código que havia sido aprovado antes do novo CPC foi o Código Civil, que tramitou mais de 20 anos no Congresso Nacional. E aquele procedimento legislativo que enfrentou o Código Civil fez com que alguns juristas, e eu gostaria de citar apenas um deles, o ministro, na época era ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, dizer o seguinte: olha, se nós quisermos frear a tramitação de um projeto de lei no Congresso, basta chamá-lo de projeto de código. Chamou de projeto de código, não se aprova o projeto no Congresso Nacional. Então, aquilo trouxe um verdadeiro trauma, aquela tramitação de mais de 20 anos do Código Civil, trouxe um verdadeiro trauma e fez com que todas as grandes mudanças que se planejava fossem feitas através de mini-reformas. E foi assim que aconteceu. Tivemos reformas estruturantes no CPC, em 94, por exemplo, quando foi introduzida a antecipação de tutela, quando foi introduzida a tutela específica das obrigações de fazer e não fazer, deslocando lá do livro do processo de execução para o livro do processo de conhecimento o cumprimento da sentença concernente numa obrigação de fazer e não fazer. Em seguida, em 98 para 99, já se aprova uma outra lei puxando a obrigação de entregar coisa certa para o processo de conhecimento, saindo do processo de execução. Então, se percebia ali nos anos 90 que haveria uma reforma profunda no CPC, mas não através de um novo código, através de mini-reformas, todas conduzidas por acadêmicos. A professora Ada Pellegrini Grinover teve um papel absolutamente de destaque na condução, juntamente com os ministros Ato Guzmão Carneiro e Salve de Figueiredo Teixeira. Mas o fato é que quando nós chegamos a mais ou menos 2006, 2007, e fomos fazer um balanço das reformas, descobrimos que, se por um lado tivemos um grande avanço da estrutura do Código e das regras processuais, por outro lado, essas mini-reformas trouxeram uma perda de sistematicidade tremenda. E a principal consequência, e os processualistas apontam isso, a principal consequência da perda de sistematicidade é fazer com que os juízes gastem mais tempo discutindo regras de processo do que propriamente investigando quem tem razão no caso concreto.
É uma coisa que assusta ver uma causa chegar na Justiça do Trabalho, isso não acontece, mas na Justiça Comum isso é muito frequente. Uma causa chegar até o STJ para se discutir, por exemplo, se o Ministério Público tem ou não legitimidade para propor a ação com relação a determinados direitos individuais homogêneos. É algo que causa estupefação. Quando eu fui fazer o meu doutorado na PUC de São Paulo, Sérgio, eu cheguei a cogitar a possibilidade de fazer doutorado em processo nos Estados Unidos. E aí havia alguns professores com quem eu me correspondia, e aí caí na bobagem de perguntar se eles me recomendariam que fizesse o doutorado em processo em alguma universidade. Eles falaram assim, mas nós aqui não temos doutorado em processo. Aqui nós temos doutorado em contratos, em direito antitruste, em direito ambiental, em direito constitucional. Agora, em processo, não. Eu falei, mas como não? Aqui no Brasil está super na moda estudar processo. Eu disse, não, o processo aqui é uma coisa lateral. A gente usa o processo como um mero instrumento para resolver os conflitos. Ninguém aqui chega a esse nível de sofisticação para fazer doutorado, pós-doutorado em processo. Tanto é que agora eu estou fazendo pós-doutorado nos Estados Unidos, mas estou fazendo em direito comparado num ponto que tem uma interface muito grande com direito material, principalmente direito civil. Mas o certo é que essa quebra de sistematicidade que as reformas dos anos 90 trouxe, nos apontou a uma pergunta importante. Será que devemos fazer mais uma super mini reforma ou devemos fazer um novo código? A decisão não foi fácil, não se engane, porque os pais das mini reformas, evidentemente, não queriam ver os seus filhos, mini reformas, sucumbir a um novo código. E aí houve uma discussão tremenda na academia sobre se havia ou não a necessidade de um novo Código de Processo Civil para o Brasil. A nossa conclusão foi a de que havia sim essa necessidade, principalmente porque o Código de Processo Civil era de 1973 e diversos eventos políticos importantes haviam acontecido desde então. Eu citaria apenas 3 dos mais relevantes. Em 1985, portanto, 11 anos depois da vigência do Código de Processo Civil, o Código é de 73, mas entrou em vigor em 74, 11 anos depois foi editada a Lei da Ação Civil Pública, que foi a primeira lei a tratar com rigor técnico a proteção de direitos difusos, embora a Lei da Ação Popular fosse de 65, mas a Lei da Ação Popular ela não trazia um detalhamento processual para a proteção de direitos difusos, era uma proteção ao patrimônio público de maneira mais genérica, mas a Lei da Ação Civil Pública de 85, sim, essa trouxe a noção de direitos difusos, direitos coletivos, estrito senso, já começava-se a falar ali de direitos individuais homogêneos, e essa lei foi um marco importante, porque até então só se conhecia a litigância plurima através de litisconsórcio, não havia processo coletivo propriamente dito no Brasil. Então, em 1985 tivemos a Lei da Ação Civil Pública, em 1988 tivemos uma Constituição que despejou um catálogo de direitos individuais e sociais da mais alta relevância, e a melhor maneira de se frustrar um direito atribuído pela Constituição é não fornecer ao cidadão os meios para fazer valer o seu direito. E a maneira de agir em juízo é o processo. O modo de agir em juízo é o processo. De modo que, com a Constituição de 88, nós tínhamos um problema gravíssimo, que era uma Constituição avançadíssima, que trazia inúmeros direitos individuais e coletivos, mas que o arcabouço processual não acompanhou a evolução dos direitos substanciais concedidos pela Constituição de 88. Então, por exemplo, falava-se de mandado de segurança coletivo, e foi a Constituição que criou o mandado de segurança coletivo, mas ninguém sabia como utilizar, em que circunstâncias o mandado de segurança coletivo poderia ser manejado.
Falava-se de cláusula de devido processo legal, mas chegou-se, e veja a que ponto nós atingimos, chegou-se a editar uma medida provisória para proibir o juiz de conceder medida antecipatória de tutela ou cautelar sem ouvir o poder público quando o poder público fosse réu. Então, como é que nós podemos falar de tutela jurisdicional efetiva? Portanto, aquela tutela que não só assegura o direito, mas impede o perecimento do direito quando ele está em situação de risco, se você impede o magistrado de conceder uma cautelar. Então, e o terceiro grande diploma legal, aí sim, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor de 1990, que aí nos trouxe um arcabouço que mostrava a necessidade de reequilibrar a balança da legislação processual brasileira. A balança que pendia muito para o lado da segurança jurídica, assegurando uma quantidade de ritos e de recursos e de incidentes processuais que praticamente impedem o magistrado de prestar jurisdição a tempo e a hora. Por outro lado, vem em 2004, com a emenda constitucional número 45, um direito fundamental, inscrito no inciso 78 do artigo 5º, que é o direito fundamental à razoável duração do processo. Aquele momento, em 2009, nós debatíamos se deveríamos simplesmente considerar a garantia fundamental da razoável duração do processo uma promessa ou se deveríamos efetivá-la. E a nossa convicção, liderada pelo ministro Fux e pela professora Tereza Arruda Alvim Vamber, foi a de que deveríamos tentar restabelecer a balança da legislação processual, dotando o processo civil de mais instrumentos que viabilizassem a razoável duração do processo. Mas uma das questões, das muitas questões que nos debatíamos também naquela altura, era a dúvida sobre se, com toda a simplicidade que gostaríamos de implementar no novo Código, se haveria condições de se criar um modelo de processo que desafogasse por completo a justiça. E a resposta é não. Nenhum dos países civilizados concentra na jurisdição todas as fichas de soluções dos conflitos sociais. É preciso, e os Estados Unidos nos dão grandes lições sobre isso, é preciso ter regras que disciplinem outros métodos de solução de controvérsia. E nós, àquela altura, em 2009, quando discutimos o texto do novo Código, nós já conhecíamos algumas experiências altamente satisfatórias, altamente exitosas no trato da conciliação e da mediação. O nosso desembargador Ney Freitas, que foi, para minha alegria, meu colega de plenário de Conselho Nacional de Justiça, liderou, no âmbito do CNJ, uma comissão que cuidava justamente de estudar procedimentos para conciliação. Quantas e quantas semanas de conciliação nós rodamos o Brasil, Ney, para incentivar os magistrados da importância desse método de solução de conflitos. Eu poderia aqui relembrar algumas lições clássicas, como a de Niceto Alcalá Zamora e Castilho, que já falava lá nos anos 50 que a conciliação era uma forma que deveria ser tida como prioritária de solução de conflitos, porque ela permite que o jurisdicionado construa a solução para o seu caso concreto. E se o jurisdicionado constrói a solução para o seu caso concreto, aquilo ali impede recursos, aquilo ali impede execução, né? Ninguém precisa de execução para implementar um acordo, afinal de contas. E aí nós enxergávamos àquela altura que, sim, deveríamos permitir
esses trabalhos que o CNJ e diversos tribunais já vinham desempenhando de estímulo à conciliação. A mediação, àquela altura, era um enigma. Na verdade, as pessoas não sabiam ao certo qual era a diferença entre a conciliação e a mediação. Na verdade, há uma diferença muito tênue e ela foi evidenciada no texto do novo CPC, depois falarei sobre ela, mas àquela altura, em 2009, nós achávamos que era importante fazer algo que não é aconselhável, né? Fizemos algo que não é aconselhável, que é introduzir alguma lição doutrinária na legislação. Lugar de doutrina é em livro, não é no código, mas diante de um instrumento, um instituto, que as pessoas pouco dominam, as pessoas têm estão pouco habituadas com a sua utilização, nós entendíamos que era necessário consagrar algumas regras que mostrassem as diferenças entre a conciliação e a mediação. Mas o nosso esforço foi basicamente não de normatizar a conciliação e a mediação, mas de não atrapalhar o esforço que o judiciário já vinha desempenhando. Nós tivemos, por exemplo, no âmbito do CNJ, lá em 2010, um ano antes de nós chegarmos, a edição de uma resolução que trouxe uma disciplina exaustiva sobre mediação, sobre conciliação, principalmente, mas também sobre mediação, a criação dos centros de resolução de conflitos. Foi um passo muito importante. Foram criadas as casas de justiça e cidadania em diversos tribunais, com apoio e estímulo do CNJ. E aí a pergunta que nós nos fazíamos àquela altura era: olha, o CNJ vai de vento em popa, ainda não havia editado a resolução. Veja, nós estamos falando de 2009 para 2010. O primeiro anteprojeto que foi apresentado do novo CPC foi apresentado ao presidente José Sarney em junho de 2010. A resolução do CNJ é de 2010. A dúvida que nos assaltou e o dilema que nos oprimia, de certa forma, era saber se nós deveríamos já colocar na lei, num código que é feito para viger por 40, 50, 60, 100 anos, regras que ainda não estavam totalmente testadas. E aí nós decidimos promover uma disciplina mínima da conciliação e da mediação, trazendo algumas regras, por exemplo, de impedimentos do conciliador e do mediador, mas nós demos, penso eu, uma grande contribuição para a conciliação judicial. Todos vocês sabem que a conciliação ela pode ser judicial ou extrajudicial, mas dentro de um Código de Processo Civil, é claro que nós não poderíamos nos dedicar com profundidade à conciliação extrajudicial, porque o pressuposto do Código de Processo Civil é a instauração de um processo mediante a apresentação de uma petição inicial. E aí decidimos fazer uma modificação, meu caro Sérgio, que levou para a Justiça Comum a inspiração bem-sucedida da Justiça do Trabalho. E aqui, como hoje estou numa casa de magistrados do trabalho, perante o nosso presidente, perante desembargadores desta corte, eu preciso aqui render essa homenagem. O Código de Processo Civil, que antes tinha uma disciplina a respeito do procedimento comum, uma subdivisão em procedimento comum ordinário e sumário, lá no artigo 275 do CPC de 73, estão as hipóteses de adoção do procedimento sumário. O Código de Processo Civil se rendeu à celeridade da Justiça do Trabalho. Nós sumarizamos o procedimento ordinário, extinguimos, na verdade, o procedimento ordinário, e aquilo que era o procedimento sumário se transformou no procedimento comum. E esse procedimento comum, que em tudo se parece com o rito da Justiça do Trabalho, trouxe para o Código de Processo Civil
a mudança, a inversão de etapas, e a audiência de conciliação, ela passou a ser a primeira fase do processo jurisdicional, assim que o CPC entrar em vigor em março do ano que vem. Qual foi a ratio por trás dessa modificação? Nós percebíamos que a forma como o procedimento comum ordinário estava estruturado, com a apresentação da petição inicial, com a contestação do réu, com o retorno dos autos ao autor para, no prazo de 10 dias, apresentar réplica. Em seguida, o juiz verificaria se estava diante de uma hipótese de julgamento conforme o estado do processo, constituição, o julgamento antecipado da lide, e aí só então o juiz realizaria a audiência preliminar do artigo 331 do Código de Processo Civil. Nós concluímos que essa forma não estimulava a conciliação. Se achávamos, e isso é verdade, nós achamos, que a conciliação, ou seja, os métodos autocompositivos, são uma boa solução para a crise da justiça, para a quantidade desmedida de processos que chega todos os dias às varas e aos tribunais, era preciso aprofundar essa reforma e investir um pouco mais nos métodos autocompositivos de solução de conflitos. E aí, a nossa decisão foi de deslocar essa audiência de conciliação preliminar do artigo 331, dessa etapa que eu acabo de mencionar, para ser a primeira etapa do processo, como acontece na Justiça do Trabalho, como acontece nos juizados especiais. O que nos inspirou? A noção e a compreensão de que fazer uma audiência depois que as partes já estão exauridas emocional e financeiramente, porque já contrataram seus advogados, já apresentaram suas defesas, tiveram que levantar provas. Quando chega o momento da audiência de conciliação, lá do artigo 331, as partes já não querem mais acordo. As partes querem mais brigar mesmo, porque também ninguém é de ferro, muito cá entre nós. Você já recebeu uma petição inicial mal educada, já teve que contratar um advogado, pagou recursos que você trabalha tanto para ganhar, teve que juntar documentos, teve que procurar amigos para ver se alguém se dispõe a ir depor como testemunha no seu processo. Depois de tudo isso, alguém chega e fala assim, você não quer um acordo? Como assim acordo? Agora eu quero brigar, não quero mais acordo. Então, nós percebíamos que a realização dessa audiência preliminar, que de preliminar não tem nada, da fase do artigo 331 do CPC, ela não estimulava a realização de transações. Portanto, foi feito um deslocamento. O processo civil agora começa na Justiça Comum, começa com a petição inicial. O juiz, em vez de ordenar a citação do réu para que se defenda no prazo de 15 dias, ele cita e intima o réu para que compareça a uma audiência de conciliação. E aí sim, nessa audiência de conciliação, caso não se chegue a um acordo, começa a correr o prazo de 15 dias para que o réu ofereça a sua contestação. O Código trouxe algumas novidades, além dessa que menciono. Por exemplo, ele previu a possibilidade dessa audiência de conciliação não ser realizada pelo próprio magistrado, mas sim por mediadores e conciliadores. Por quê? Porque nós concluímos que, no atual momento, os nossos magistrados ainda não possuem, e isso talvez na Justiça do Trabalho seja uma exceção, mas se formos para a Justiça Comum Estadual e principalmente na Justiça Federal, os nossos magistrados eles são treinados para decidir questões processuais e para sentenciar. Você falar para um juiz federal que ele deve fazer uma audiência é quase que uma ofensa, porque o sujeito tem 25 mil processos na sua vara, como é que ele faz audiência? É impossível fazer audiência, porque realizar uma audiência pressupõe toda uma preparação, pressupõe a intimação das partes, pressupõe que o juiz esteja com a ata lá já pré-elaborada, pressupõe uma disposição de espírito
para chegar e conversar com as partes e estimular um acordo. E não iniciar a audiência assim, não tem acordo não, né, doutor? Assim, é evidente que se o juiz abre a audiência dessa maneira, não tem acordo não, né, doutores? É claro que não haverá acordo. E aí nós compreendemos que, embora haja já uma tendência a que os nossos magistrados se dediquem cada vez mais a essas técnicas de autocomposição, ainda não chegamos no nível de formação e capacitação de toda a magistratura que permitisse, no momento em que invertemos o rito procedimental para colocar a audiência de conciliação como a primeira etapa, exigir que os magistrados façam todas as audiências. Por que não permitir que profissionais que são treinados e capacitados e se dedicam exclusivamente a isso, promovam essas audiências de conciliação e de mediação? Portanto, o Código positivou algumas regras que a resolução do CNJ já previa, até com algumas dúvidas sobre a constitucionalidade, porque sempre houve quem perguntasse se o CNJ poderia, por resolução, criar cadastros nacionais ou cadastros estaduais de conciliadores e mediadores que estabelecesse limitação, porque é claro que uma resolução pode estabelecer regras de administração judiciária, isso não há dúvida. Agora, mediante resolução do CNJ, se limitar direitos, por que eu admitiria que uma resolução diga que o desembargador Sérgio Murilo não pode ser mediador em determinadas circunstâncias, ou o desembargador Ney não pode ser mediador em determinadas circunstâncias? Isso aí, as limitações à liberdade, diz a própria Constituição, devem ser estabelecidas por lei. Há uma reserva legal para a criação de limitações à liberdade, principalmente à liberdade do exercício da profissão. Então, o Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil, positivou regras de impedimento dos mediadores, dos conciliadores, criou esse cadastro nacional e os cadastros estaduais de mediadores e de conciliadores, de modo que agora nós temos um arcabouço normativo que dá segurança jurídica para que os tribunais promovam essas ações de estímulo a soluções, a métodos métodos alternativos de solução de controvérsias. O que nós percebemos hoje, na iminência do Código entrar em vigor, já estamos em novembro de 2015, e daqui a pouco começaremos um recesso, e depois vem o Carnaval, e depois do Carnaval praticamente teremos aí menos de 30 dias para a entrada em vigor do novo Código. O que se percebe é uma expectativa muito grande da sociedade, porque o novo Código, ele atacou, pelo menos pretendeu atacar, o problema da morosidade da justiça de diversas maneiras. Primeira delas, simplificando o procedimento. Segundo, eliminando hipóteses de recursos, não eliminando recursos propriamente dito. O único recurso que desapareceu, aliás, os dois únicos recursos que desapareceram do novo Código são os embargos infringentes, não obstante a Câmara dos Deputados tenha feito cometido um equívoco, no meu modo de ver, lamentável, criando uma técnica. Depois eu queria que você me dissesse, viu, Sérgio, como é que vocês vão fazer isso aqui, porque o Código prevê que a aplicação nos processos trabalhistas, né, e como existe essa técnica de julgamento que todas as vezes que o julgamento no colegiado não for unânime, eu brinco dizendo que esse substituto dos embargos infringentes que a Câmara dos Deputados inventou é o seguinte: deu 2-1 na Câmara, aí o presidente sai no corredor e chama um colega para vir compor o quórum para que aquela maioria
inexpressiva, um 2-1, seja suprida. Eu acho um equívoco. A nossa ideia inicial era simplesmente eliminar os embargos infringentes, mas o único recurso que verdadeiramente foi suprimido do novo Código foi o agravo retido. Não porque se eliminou uma possibilidade de defesa das partes, mas porque quando o Código adota um modelo de preclusão elástica, não mais aquele modelo rígido de preclusões, nós concluímos que não havia necessidade mais do agravo retido. Traduzindo isso para a nossa linguagem coloquial, adotamos algo que a Justiça do Trabalho faz com muito sucesso, que as decisões devem ser impugnadas aqui na Justiça do Trabalho mediante protesto na audiência. O que nós percebemos na Justiça Comum? Que grande parte das decisões não são adotadas em audiência, são adotadas nos autos por decisão interlocutória. A proposta do novo Código foi a de que, quando se tratar de uma decisão de urgência, uma tutela de urgência, aí sim deve caber o agravo de instrumento diretamente para o tribunal. Quando a decisão do magistrado for, como acontece hoje, impugnável por agravo retido, em vez de exigir da parte que impugne a decisão naquele momento, a parte pode perfeitamente aguardar e questionar esse assunto na sentença, se perder. Porque hoje a realidade é que as partes elas são estimuladas a recorrer, é uma coisa maluca do nosso sistema. Em todos os lugares do mundo, os incentivos são inversos, os incentivos são para que as partes se aceitem as decisões judiciais. Aqui não, aqui é um estímulo para que a parte recorra. Porque vejam, imagine que eu tenho um processo, imagine que o desembargador Sérgio Murilo não é desembargador do trabalho, ele é desembargador aqui do Tribunal de Justiça, ele é magistrado, juiz de direito do Tribunal de Justiça aqui. Eu requeiro a juntada de um documento. O desembargador Sérgio Murilo indefere, como juiz de direito, indefere a juntada desse documento. Pode ser que ele esteja indeferindo a juntada desse documento porque entende que aquele fato está provado. Pode ser que ele indefira uma determinada prova porque ele entende que aquela prova é inútil, porque aquele fato já está provado. O que o CPC de 73 faz hoje? Ele obriga a parte a impugnar essa decisão sob pena de preclusão. Ou seja, você nem sabe se vai perder ou se vai ganhar, mas você é obrigado a interpor o agravo retido para não perder a chance de questionar uma eventual decisão contrária que venha a ser proferida na sentença. No mais das vezes, o que acontece é que a parte interpõe o agravo retido, no final ela vence, não apela e aquele agravo retido fica prejudicado. Porque, afinal de contas, ela venceu. Se ela perde, lá na apelação, como preliminar de apelação, ela precisa reiterar que o agravo retido seja examinado pelo tribunal. O que o CPC 2015, o novo CPC, fez nesse aspecto? Ele eliminou a necessidade do agravo retido e disse o seguinte: olha, você apresenta a sua resignação lá na apelação, não tem problema nenhum. Você diz, olha, como é que o magistrado julgou o meu processo improcedente, julgou o meu pedido improcedente por insuficiência de prova, se eu pedir para fazer uma perícia e ele próprio indeferiu? Não é razoável isso. Mas eu não obriguei essa parte a interpor o recurso lá no meio do processo, criando um microincidente que atrasa o processo em meses. Na Justiça do Trabalho, as coisas acontecem com mais velocidade, mas na Justiça Comum, eu tinha alguns números lá do CNJ. No Tribunal de Justiça de São Paulo, a média de dias para a juntada de uma simples petição é de 15 dias. Uma petição. Então, imagine, o juiz indeferiu a juntada de uma prova, aí você corre o prazo para o agravo retido, você protocola o agravo retido, leva 15 dias para ser juntada aquela petição, até os autos seguirem para o juiz, para ele mandar a outra parte ouvir, se pronunciar. E aí, até publicar esse despacho,
A outra parte é apresentar a petição ser juntada, voltar os autos conclusos ao juiz, para o juiz dar aquele tradicional despacho, manter a minha decisão por seus próprios fundamentos. Quer dizer, não há o que justifique um modelo rígido de preclusões como o CPC de 73 fez. E, de certa forma, nós atribuímos a esse modelo rígido de preclusões a complexidade e a quantidade de incidentes processuais que se trava no processo civil, na justiça comum. Felizmente, nós estamos aprendendo muito com a Justiça do Trabalho. Felizmente, os juizados especiais nos deram grandes lições. Aliás, os juizados especiais hoje vivem uma crise que o ministro Gilmar Mendes foi muito feliz em descrever como o fracasso do sucesso. Ou seja, deu tão certo que está dando errado. Todo mundo agora só quer ir para a justiça, para o juizado especial, e aí uma justiça que era para ser rápida, os juízes já não conseguem mais fazer audiência com 2, 3, 4 meses. Já estão fazendo audiência para daqui a um ano. Então, realmente, esse é um cenário que nos mostra que precisamos, sim, continuar a investir em métodos alternativos de solução de controvérsia. Acredito que a previsão que o novo CPC trouxe nos traz aí um alento, justamente por consagrar essas boas práticas que já vinham sendo cultivadas no âmbito do Poder Judiciário, agora com uma moldura normativa novinha em folha, capaz de assegurar aos tribunais que criem os seus centros judiciários de justiça e cidadania com tranquilidade, que possam equipar esses centros judiciários com profissionais, que formem os seus cadastros de mediadores e de conciliadores com profissionais capacitados, que exerçam o poder correcional também sobre esses conciliadores e mediadores, porque o próprio Código de Processo Civil prevê o poder do tribunal de determinar a exclusão de mediadores e conciliadores do cadastro estadual, criando regras de impedimento, criando regras de suspeição. Então, agora, eu acredito que agora, a partir de março, quando entrar em vigor, vejam que é ansiedade, porque um código, uma legislação entre logo em vigor. Creio que em março, quando nós tivemos aí a vigência do CPC 2015, meu caro presidente Altino dos Santos, o Poder Judiciário estará dotado de mais uma boa ferramenta para dar cabo a essa missão para a qual a sociedade brasileira deposita tanta esperança nos magistrados. Eu costumo repetir uma lição de um professor italiano chamado Nicola Picardi, que tem uma trajetória belíssima. O professor Nicola Picardi, Ney, que fez estudos de pós-doutorado recentemente na Itália, não sei se teve a satisfação de conhecer o professor Nicola Picardi, mas ele foi juiz da Corte de Cassação da Itália, que é o STJ italiano, e aí se aposentou da Corte de Cassação e foi nomeado pelo Papa Procurador-Geral do Vaticano. Uma trajetória belíssima. O professor Nicola Picardi costuma dizer que o século XIX foi o século do poder legislativo, porque a Revolução Francesa criou pretensões de completude na legislação, então o legislador era onisciente, onipotente e portanto, a lei que deveria ser aplicada pelos juízes quase que cegamente, o juiz era la bouche de la loi, portanto, o século XIX foi o século do poder legislativo. O século XX foi o século do poder executivo, já revelando que a força do orçamento, a força dos recursos públicos fez o executivo suplantar o legislativo na proeminência institucional. Mas diz o professor Nicola Picardi que o século XXI, por ser um século de fragmentação, por ser um século de dissensos, por ser um século em que as maiorias são mais fluidas, nós já não conseguimos mais maioria no parlamento para adotar decisões impactantes para a nossa sociedade. Basta ver
que os grandes temas em debate hoje na sociedade são introduzidos mediante decisões do Supremo Tribunal Federal e não pelo Congresso. O Congresso não normatizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o Congresso não conseguiu normatizar adequadamente demarcação de terras indígenas, o Congresso não conseguiu normatizar adequadamente liberdade de expressão, como acontece, por exemplo, na Marcha da Maconha, e justamente pelo século XXI ser um século de fragmentação e de dissensos, diz o professor Nicola Picardi, que será o século do Poder Judiciário. Então, eu gostaria de renovar o agradecimento ao convite generoso e gentil que recebi da desembargadora Ana Carolina Zaina. Agradeço aqui, meu caro Sérgio Murilo, a forma acolhedora com que me recebeu e com que me saudou. Agradeço a presença e o carinho dos meus amigos que estão aqui na primeira fila, presidente Altino, e agradeço a atenção de todas as senhoras e todos os senhores. Obrigado. Muito obrigado. Eu havia mencionado que ouviríamos um jovem genial, não é? Sem nenhuma pieguice no que me referi, os senhores puderam testemunhar a inspiração que ele nos traz do retorno às nossas próprias origens, né? Que podemos tratar de uma justiça mais sustentável se retornarmos às nossas origens conciliadoras e nos afastarmos dessa busca, às vezes muito pessoal, pelo aprimoramento profissional, com dedicação aos estudos, mas nos esqueçamos desse elemento fundamental que é a aproximação com as partes na tentativa de conciliação. Eu, então, agora, formalmente, quero, de fato, agradecer a Sua Excelência, ao ministro Bruno Dantas, pela sua cooperação com o nosso Fórum de Sustentabilidade, reconhecendo na pessoa de Vossa Excelência um cidadão dedicado ao serviço público e, mais do que isso, a todas as causas republicanas que podemos perceber da sua enorme dedicação. O que nos encanta é saber que Vossa Excelência ainda tem muitos anos a se dedicar a essa nobre causa e à construção desse país que precisamos. Eu agradeço ao senhor, agradeço à administração e agradeço a cada um dos senhores servidores, juízes e colegas que estão aqui presentes para esse momento tão importante e significativo. Muito obrigado.